Por que a gente consegue resolver? Porque na regressão é a sua versão do hoje abraçando, acolhendo a sua versão de ontem. Na regressão é a sua versão do presente, né? Abraçando, acolhendo a sua versão do ontem. Via de regra, hoje, você tem mais recursos. Via de regra, você evoluiu, você está aqui hoje, e hoje você tem mais recursos do que, por exemplo, quando você era criança. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Hipnoterapia e Autoconhecimento. E nessa edição, a gente vai falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam, um tema que muitas pessoas têm dúvida. Nessa edição, eu vou falar para vocês sobre regressão. Regressão. Pois é, mas um tipo especial de regressão. Um tipo especial de regressão. Que tipo é esse? Regressão de vidas passadas. Você já ouviu falar nisso? Não? Regressão de vidas passadas? Pois é. Regressão de vidas passadas. Muita gente pergunta, muita gente tem dúvidas sobre isso, sobre como é que a regressão de vidas passadas funciona. Mas, antes de falar sobre a regressão de vidas passadas, deixa eu me apresentar para você. Não sei se você é novo, se você é nova aqui. Meu nome é Felipe Gonzalez, eu sou hipnoterapeuta clínico e eu trabalho com a hipnoterapia como ferramenta de mudança, como ferramenta de transformação. E hoje a ideia é falar para você sobre isso, mas antes de falar de regressão de vidas passadas, porque tem muitas perguntas sobre isso, né? Pô, Felipe, mas regressão de vidas passadas? Será que é possível? Será que existe? Como é que eu faço isso, né? Será que tudo isso que você está falando existe? Porque, né? Tem muita questão, muita dúvida. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, o que você acha disso? Você acha que isso existe? Você acha que isso não existe? Mas a gente precisa voltar um pouco no tema, precisa voltar um pouco no tempo para poder contar o que acontece. A regressão de vidas passadas é uma das possibilidades da regressão tradicional. É isso. E isso depende de muitas coisas. Eu sempre falo para as pessoas sobre isso, as pessoas me falam, Felipe, você faz regressão de vidas passadas? E eu sempre respondo assim, depende. Depende. Assim como quando me perguntam, você faz regressão? Eu falo, depende. Eu vou ver qual a melhor ferramenta terapêutica para você naquele momento. Eu vou ver o que funciona melhor para você. Mas eu quero tirar já um mito desde cara. Não se preocupe com o que vai acontecer aí, porque a hipnoterapia tem muitas ferramentas. Muitas ferramentas. E a regressão é apenas uma delas. Pois é, a regressão é apenas uma das ferramentas. A regressão eu posso chamar de ferramenta ou eu posso falar que é uma ponte, não é? Você compra, por exemplo, um alicate. Para quê? Para fazer algo com o alicate. Você sobe numa ponte. Para quê? Para ir para algum lugar. Uma ponte liga um ponto A para um ponto B. Faz sentido até aqui? Muito bem. Sendo assim, para que se usa a regressão? Eu vou chegar em vidas passadas, mas vou começar por regressão. Para que se usa a regressão? A regressão faz uso do seu foco, imaginação e concentração. E fazendo uso do seu foco, imaginação e concentração, a gente coloca esse foco, imaginação e concentração dentro de você. Para quê? Para fazer um tracking, um rastreamento emocional. Para a gente olhar as raízes dos problemas que você sente hoje. Para a gente olhar as origens dos problemas que você sente hoje, né? Porque tudo que você sente hoje tem uma raiz. Tudo que você sente hoje tem uma origem, não é? Então, a gente usa a regressão para isso, mas a regressão não visa só descobrir alguma coisa. A regressão visa descobrir e ressignificar. Sabe, não é um trabalho de detetive, muita gente acha que é isso.
Não, tem sempre um objetivo. Não é um detetive que vai lá e descobre. Não, não é assim que funciona. Não é isso não. A regressão tem a sua função. Como uma ferramenta qualquer, ela tem a sua função. Ela tem uma função principal. Então a pessoa me procura por um problema emocional, a pessoa me procura porque ela está com pânico, ela me procura porque está com ansiedade, com depressão, com qualquer coisa do tipo, com qualquer problema emocional do tipo. E talvez eu use a regressão para isso. Então, o grande ponto que você precisa memorizar é: ela serve para algo, para acessar as raízes e as origens do que você está sentindo. Se a gente acessa as raízes e as origens do que você está sentindo, fica fácil. Porque se a gente trabalha só o sintoma, você não consegue voltar a ser feliz. Se a gente trabalha só o sintoma, você não consegue voltar a viver mais leve. Se a gente trabalha só o sintoma, a depressão vai e volta. Se a gente trabalha só o sintoma, a ansiedade vai e volta. Se a gente trabalha só o sintoma, a fobia vai, mas depois volta. Então, a gente precisa ir além. Como é que a gente vai além? Tratando o que está lá atrás, tratando as origens, tratando as raízes. E a regressão se presta muito bem a isso. Tem muitos livros fantásticos sobre regressão. Tem livros muito bacanas sobre regressão. E quando a gente fala de regressão, estou falando para você de um tipo de regressão que tem até prova científica sobre isso, né? Um tipo de regressão que está registrado em livros. Então, é o que você precisa entender desse jogo aí. Você precisa entender sobre isso. Sabendo disso, aí sim eu posso falar sobre regressão de vidas passadas. Sabendo disso tudo que eu te falei, aí sim eu posso falar para você de regressão a outras vidas, etc. Se você me perguntar a minha crença, eu nunca coloco a minha crença, por exemplo, em jogo. Eu nunca coloco a minha crença dentro do consultório. Sim, eu sou espiritualista, sim, eu acredito em outras vidas. Acredito. Estou colocando aqui as minhas verdades, eu acredito, mas eu não quero convencer ninguém disso. Tampouco no consultório. No consultório, isso não entra em jogo, isso não entra em baila. Entende? Essa pode ser uma crença minha, mas eu respeito as crenças de todos os meus clientes. Eu atendo muitos ateus, eu atendo muitos espíritas, eu atendo muitos evangélicos, eu atendo muitos espiritualistas, um monte. Mas a minha crença não está em jogo. A minha crença não entra porque eu falo que hipnose é um processo de sugestão. Tudo é sugestão. Tudo. E o que você fala, você acaba sugerindo as coisas. Esse é o problema. Quando você fala as coisas, você pode sugerir o resultado. Pois é. Sendo assim, eu não coloco isso no jogo, então como é que a gente faz isso? Quando as pessoas me perguntam se eu faço regressão a vidas passadas, a minha resposta é sempre essa: depende. Porque eu não vou fazer regressão de vidas passadas de forma lúdica. Eu quero saber quem eu fui numa vida passada. Claro, caso você tenha essa crença, claro, você acredite nisso, caso você tenha esse conjunto de crenças, muita gente me pergunta: eu quero fazer regressão de vidas passadas. Eu pergunto, para quê? Eu quero saber se eu fui a Cleópatra, eu quero saber quem que eu fui na outra vida, etc. E eu sempre digo, não é assim. A regressão, ela visa, decora bem isso, achar a raiz, a origem, onde quer que a raiz e a origem estejam. Eu não sei em que local do espaço-tempo está a origem disso. Eu não sei em que local do espaço-tempo está o começo dos seus problemas. Nota, percebe? Percebe que eu trato isso como uma ponte que leva de um ponto a outro? Percebe que eu trato como uma ferramenta? Então, o que me norteia é o teu problema. O que me norteia é o que você está sentindo. O que me norteia é o que está tirando a tua paz hoje. Não é fazer um processo por fazer, percebe? Felipe, você faz regressão para a infância? Eu sempre falo, de novo, para quê?
Ah, Felipe, eu queria voltar aí quando eu nasci. Eu estava ali no útero da minha mãe. Posso voltar para lá? Eu falo, ué, se a gente for olhar a raiz dos seus problemas, e se a raiz dos seus problemas estiver lá, talvez você volte, entre aspas, para lá. Porque a regressão é uma ferramenta da hipnoterapia. A hipnoterapia faz uso da hipnose. A hipnose é um estado de foco, imaginação e concentração de cada um. Então, é um estado de foco, imaginação, concentração e emoção de cada um. Se fizer sentido, talvez você volte para algum local assim. Percebe a diferença? Percebe que muda quando a gente se orienta por problema, quando a gente se orienta pelo problema e não pela ferramenta em si? Então, isso eu considero um trabalho sério, eu considero um trabalho que é muito honesto. É um trabalho que não força barra nenhuma. É um trabalho que não força você a nada. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar um caso de depressão, o meu papel como hipnoterapeuta é entender que emoções tem embaixo da depressão. Talvez você diga de bate-pronto, não, embaixo da depressão está a tristeza. Depende. Debaixo da depressão pode ter raiva. Debaixo da depressão pode ter vergonha. Debaixo da depressão pode ter desamparo. Um monte de coisas. E aí começa esse trabalho desse traqueamento, né? Nem existe essa palavra em português, esse tracking, né? Esse rastreamento, de a gente olhar de onde isso vem. Porque no processo de regressão, com a pessoa em estado dentro de si, olhando para si, eu peço para começar a sentir aquilo que é ruim. E usando aquela emoção ruim, eu vou conduzindo ela a imagens anteriores, a vivências anteriores, a momentos anteriores, né? E quando eu faço isso, a gente vai descobrindo momentos e momentos na linha do tempo, há anos atrás, há décadas atrás, há muito tempo atrás, até a gente chegar numa época ali atrás, aonde tudo começou. Onde tudo começou. Faz sentido para você? Então, isso que é um trabalho que é sério, isso que é um trabalho que eu acho que é muito interessante, que é um trabalho que não é de curioso, né? Não é nada curioso, a gente precisa responder, resolver, a gente precisa ressignificar, corrigir, curar. Não só falar, puxa, como foi minha infância, ou como foi uma vida passada minha, né? Então, não é assim que funciona. Mas eu vou botar outra coisa aqui no jogo aqui, outra pimenta pra gente aqui. Felipe, tudo que eu vivencio na regressão é real? E a resposta vale tanto para a regressão dessa vida ou para a regressão de vidas passadas. Tudo que eu vivencio é real? E aí eu vou responder para você o seguinte. Quem vê a luz são seus olhos. O seu cérebro recebe somente impulsos elétricos. O que chega no seu cérebro são impulsos elétricos, o teu cérebro interpreta a realidade. E o que você está vendo, o que você está me vendo aqui é uma interpretação da sua realidade. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Se é uma interpretação da sua realidade. Isso quer dizer que a tua realidade é subjetiva. Né? Subjetivo. Como assim? É o que você experiencia de mundo. O que você experiencia no mundo fica registrado em você. Não é assim? Tem uma cliente minha, ela falava que ela tinha medo de cachorro, só que esse medo vinha desde quando ela era pequena. E ela em regressão, ela regrediu para a fase dos 5, 6 anos, ela mostrava com as duas mãos, abria bem as mãos e falava que o cachorro era enorme. Claro, é enorme comparado com ela. Hoje que ela é uma adulta, ela fala, puxa, eu estava com medo ali de um vira-lata. Mas o vira-lata é muito maior do que um nenê, não é assim? Então isso é uma impressão subjetiva, que fica marcado, registrado. Poxa, então tudo é real. Aconteceu de fato? Não importa. Como assim, Felipe? Pois é, não importa se aconteceu de fato ou não. O que importa é o que ficou registrado no cérebro. Não é assim? Então, por isso que eu digo,
as marcas ficam no cérebro. O teu cérebro começa a gritar por solução, por desatar esse nó. Aquilo aconteceu mesmo? Aquilo foi real? Para o seu cérebro foi. Jamais a gente vai conseguir provar algumas cenas que aconteceram, né? Principalmente quando a gente fala de outras vidas, por exemplo. Pelo menos, né, a gente ainda não consegue, né, colocar 1 e 1 mais 1 são 2, do que realmente aconteceu. O que importa, e nem se apegue a isso. Outro dia eu atendi uma cliente que me perguntou: Felipe, eu queria fazer regressão para entender se eu sofri um abuso ou não. E eu sempre digo para ela: olha, por algum motivo, a sensação desse abuso, a sensação subjetiva ficou registrada. Poxa, uma criança em que o adulto já olha um pouco torto, olha com um olhar de desejo, etc. e tal, bom, o cérebro registrou, acabou. Percebe? Então não se apegue se é real ou não, não se apegue se aconteceu ou não. Puxa, aconteceu aquilo quando eu era pequeno ou não? Pô, Felipe, eu estava realmente no ano 1300, 1200. Não importa. O que importa é que algo ficou marcado no cérebro, o teu cérebro decodificou a tua vida, decodificou o mundo de algum jeito, e esse registro veio e está lá marcado. Está lá marcado e a gente consegue resolver. Por que a gente consegue resolver? Porque na regressão é a sua versão do hoje abraçando, acolhendo a sua versão de ontem. Na regressão é a sua versão do presente, né? Abraçando, acolhendo a sua versão do ontem. Via de regra, hoje você tem mais recursos. Via de regra, você evoluiu, você está aqui hoje. E hoje você tem mais recursos do que, por exemplo, quando você era criança. Via de regra, hoje você tem muito mais recursos emocionais do que quando você era bebê, por exemplo. Não é assim? Sendo assim, o que a gente precisa fazer? A sua versão de hoje vai lá e acolhe, acarinha a sua versão de ontem. Sou eu que vou fazer isso? Não. Eu vou curar você? Não. Eu vou curar a sua criança interior? Não. Pô, Felipe, como você é duro. Pois é, mas é verdade. Quem vai fazer isso é você mesmo. Quem vai fazer isso é você mesmo, sua versão adulta, fazendo esse trabalho aí. E isso é muito libertador. É muito libertador quando você encontra versões anteriores, versões de anos atrás, de décadas atrás, ou de outras vidas, se é o que você acredita, se é o que teu cérebro registrou, se é o que está gravado. De novo, eu não coloco a minha crença em jogo. Você jamais vai ver uma publicidade minha, um anúncio meu, né, falando assim: faço regressão de vidas passadas. Jamais. Jamais você vai ver isso. Jamais você vai ver isso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não. Então, se ficou claro para você, comenta comigo aqui nas minhas redes. Se ficou claro para você, escreve aqui para mim o que você está achando. Vai aqui nas redes da rádio, vai nas minhas redes aqui, porque essa é uma forma muito honesta de te ajudar, sem sacanagem intelectual, sabe? Sem, puxa, estou colocando aqui nos pratos limpos para você, estou colocando para você aqui de forma muito clara como tudo isso acontece, né? Então, se você quiser me ajuda para fazer hipnoterapia, e talvez a gente use regressão, e dentro da regressão, talvez, se for o caso, você acesse outras dimensões, outras vidas. Não importa o que você vai acessar. Não importa o que você vai acessar. Então, se você precisa de um auxílio, anota os meus contatos. O meu Instagram, Felipe Gonzalez Oficial, com Z no meio, Z no final. O meu canal do YouTube, se inscreve lá, Felipe Gonzalez Oficial também. Se inscreve, ativa o sininho ali para não perder as notificações. Ou manda um WhatsApp para mim, para a minha equipe. É 011 9 4361 6104. 011 9 4361 6104.
Escreve para mim, manda essa mensagem, porque dá para você fazer tudo isso sozinho? Dá, claro que dá. Eu falo que você não precisa de mim. Dá para fazer tudo isso sozinho? Dá. Dá sim. Mas sozinho é mais difícil. Sozinho é bem mais complicado fazer isso. Sozinho é doloroso. Se você tem a ajuda de alguém de fora, é muito mais fácil. De alguém de fora sério, de alguém de fora que vai conduzir o processo de forma laica, porque eu não ponho a minha crença em jogo. Imagina, se eu falo de regressão de vidas passadas, a pessoa é ateia. Cara, não jamais vou fazer isso. Regressão de vidas passadas, a pessoa tem uma religião que não acredita nisso. Não. De novo, a crença do Felipe está aqui. Ó. Eu guardo para mim mesmo. Isso não entra no consultório, né? Então, se você precisa de um auxílio para isso, de entender os seus traumas, de entender o que está lá atrás, de entender o que está causando o problema hoje. Porque é o que eu falo, o cérebro vive num eterno presente. O trauma de ontem ainda está ativo. O abuso que você sofreu ontem está ativo. A humilhação, o abandono, a rejeição que você sofreu ontem ainda estão ativos dentro de você. E essa é uma ferramenta muito poderosa. O nome em português é regressão, mas o correto seria a ponte do afeto. Em inglês ela se chama Affect Bridge. Quem criou essa técnica foi John Watkins. Depois vamos deixar para essa conversa, mas eu tenho todas as fontes bibliográficas, caso você precise, eu posso te encaminhar, porque eu estou bebendo das fontes originais. E hoje tem outros nomes bem conhecidos aí que são especializados em outras vidas, Brian Weiss, por aí vai. Mas se você precisa desse auxílio, você pode contar comigo, sabe por quê? Porque esse é um jeito de você tratar as raízes do seu problema, esse é um jeito de você tratar as origens. Esse tipo de tratamento não faz mal, esse tipo de tratamento não tem contraindicação, esse tipo de tratamento não vai te dar mais remédios para tomar se você já toma alguns. Também não vou falar para você parar ou começar remédio nenhum, não. É algo para realmente a gente acessar o que você não conseguiu acessar. Porque eu falo, né? Não basta saber que tem um problema. Um fumante sabe que fumar faz mal. Mas mesmo assim ele continua fumando. Não é assim? Um adicto de cocaína sabe que cheirar faz mal, mas mesmo assim ele continua fazendo. Então não basta saber do problema. Não basta. Você tem que ir lá e resolver. Você tem que ir lá e colher aquelas versões. Poxa, Felipe, mas quando eu era criança, minha mãe não me acolheu. Quando eu era criança, o meu pai não cuidou de mim. Pois é. Mas quando você era criança, você ficou aí de acordo com o que a vida achava que você tinha que ficar. Quando você era criança, você sofreu tudo isso que a vida fez você sofrer. E você não tinha culpa. Mas hoje, como adulto, você tem responsabilidade de cuidar dessas versões criança. Hoje, como adulto, você tem responsabilidade de cuidar de cada uma dessas versões. Essas versões precisam de você. Essas versões precisam do seu acolhimento. E quando você faz isso, você adulto, cuidando das suas crianças, já era, está resolvido. Quando você faz isso, está resolvido. Você cresceu, você ressignificou. Você vai ter um novo olhar sobre tudo isso. Conte sempre comigo, estou aqui para o que você precisar. Eu vou deixar meus contatos mais uma vez. @Felipe Gonzalez Oficial, meu Instagram, meu YouTube também, Felipe Gonzalez Oficial. Ou meu WhatsApp, manda mensagem para minha equipe, a gente vai te ajudar com tratamento personalizado para você. 011 9 4361 6104. 011 9 4361 6104. Um grande abraço, fique bem. Até a próxima edição do programa Hipnoterapia e Autoconhecimento. Até lá.